Vamos lá então, Olivia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os políticos acusados e sem intenção podem ser beneficiados na nova lei de improbidade administrativa. Vamos a Brasília, então. A Yasmin Costa acompanhou a conclusão desse julgamento hoje, traz para a gente os detalhes. Quais foram, Yasmin, os argumentos dos magistrados para essa interpretação? Boa noite. Oi, Vitor. Boa noite para você, para a Lívia e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, por 7-4, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que a nova lei de improbidade administrativa pode ser aplicada aos casos em andamento, mas esses casos, eles devem ser analisados um a um. O que acontece é o seguinte, prevaleceu o voto do relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, que ele entendeu que a nova lei pode alcançar esses casos de improbidade que envolvam a improbidade culposa, que é sem a intenção, desde que o processo ainda esteja em andamento, ou seja, ainda seja possível entrar com o recurso dessa ação. A nova lei de improbidade administrativa, que foi apreciada e sancionada no ano passado, ela excluiu a modalidade dos atos culposos. Agora, para comprovação de que o agente público cometeu o crime de improbidade somente se ele realmente tiver cometido esse crime com a intenção, somente os atos culposos e que ensejem danos comprovados ao erário que podem ser punidos. A Corte também decidiu o seguinte, por 6-5, que a nova lei não pode ser aplicada aos casos encerrados, aqueles transitados em julgado, onde não cabe nenhum tipo de recurso. Para esses casos fica como está, fica prevalecendo a legislação antiga. Hoje o julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber. Ela afirmou que a nova lei de improbidade não deve retroagir para casos antigos. Ela foi uma das que votou dessa forma. Carmen Lúcia também acompanhou o voto de Rosa Weber e defendeu que as ações de improbidade não devem ser consideradas ações de direito penal. E por isso, essa regra da retroatividade das normas que beneficiam réus, que é uma regra da lei penal, não deveriam ser aplicadas à lei de improbidade administrativa. Vale lembrar, inclusive, né, Vitor, que muitos processos aguardavam esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, muitos envolvendo agentes políticos, servidores e próprios agentes públicos. Para a gente relembrar tudo o que aconteceu, essa lei de improbidade foi sancionada em 2021, e entre as principais mudanças é que a partir de agora só pode ser punido o ato de improbidade de forma dolosa, aquele que tenha intenção e que fique comprovado o dano ao patrimônio público. O texto também estabeleceu uma mudança com relação aos prazos de prescrição, que agora eles são mais curtos. E hoje, lá nesse julgamento no Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que os novos prazos de prescrição não devem retroagir, ou seja, prevalece os mesmos prazos que já estavam sendo aplicados aos processos antigos. E a partir da frente, esse prazo de prescrição menor só começa a valer, melhor dizendo, a partir da frente. Inclusive, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público emitiu uma nota comemorando essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Lembra, inclusive, que esse é um julgamento que durou pelo menos 3 semanas, é um julgamento que pode impactar o cenário político brasileiro, porque existem alguns parlamentares, alguns políticos, ou que querem ser candidatos à reeleição, ou que querem voltar para a vida pública, que são condenados por improbidade administrativa. Por isso, esse julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal pode ter uma grande repercussão no pleito eleitoral de outubro. Eu volto com vocês. Vamos acompanhar então. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite para você. Alfredo Scaff, qual a sua avaliação, Scaff, sobre esse entendimento do plenário, formado agora no plenário do Supremo Tribunal Federal? A retroatividade só alcança os casos já em andamento, como explicou Yasmin. Foi correta a decisão dos ministros, Scaff? Foi correta, Abraão. É essa decisão que nós esperávamos da comunidade jurídica, visto que é a vontade do parlamento. A gente precisa deixar ressaltado que essa lei de improbidade nova é a vontade do legislador. O legislador decidiu mudar as circunstâncias, a forma de agir dessa lei de improbidade, até porque muita gente que nunca praticou o ato de improbidade estava inserida nos processos e ainda continua inserida
né? E sofrendo prejuízos pessoais e financeiros e morais incalculáveis. O STF acerta por 7-4 em acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que eu achei extremamente pertinente, de obviamente a retroatividade da lei pegar todos os casos em aberto, até porque caso em aberto é aquele que ainda não transitou em julgado. Agora, aquele que já transitou em julgado, precisa ser respeitada a decisão judicial, que não foi só de 1 grau, né? Na verdade, percorreu a 2ª e até mesmo 1 grau superior de 3ª instância. Eu vejo que a lei também, Brown, o julgamento poderia ter acertado mais. E vou explicar. Concordo que retroagir aos casos em andamento é muito bom. Eu acho que isso vai fazer muita justiça, mas os prazos de prescrição também deveriam retroagir, na minha opinião, porque a prescrição é uma questão de ordem pública. Nós não podemos eternizar a liberdade de ação na mão de quem quer que seja, ou do ente privado, do ente estatal, ou mesmo do Ministério Público, uma liberdade sem fim de simplesmente decidir o melhor momento, se em 4, 8, 12, 16 anos, entrar com uma ação de improbidade administrativa. Eu entendo que a vontade do parlamento foi que o prazo prescricional também retroagisse, justamente para que essas pessoas que foram processadas muito tempo depois de um eventual ato praticado também sofressem os mandamentos da nova lei de improbidade e que essa prescrição retroagisse. Não foi assim que o Supremo entendeu. Nós devemos respeitar, a comunidade jurídica vai respeitar, mas o mais importante, Brown, é que essa lei, ela precisava sim retroagir aos casos em andamento, porque ela tem um aspecto punitivo, o que a gente chama de direito administrativo penal, muito forte. Existe uma punição, sim, é uma questão administrativa do fundo, mas existe uma punição muito forte com relação ao erário público e ao agente que cometeu agora em diante dolosamente um ato que prejudica